Mistérios do casamento, bem-vindos aos coração ferido. O meu marido abandonou-me no aeroporto e partiu sozinho. Uma semana depois, perguntou ao seu assistente: "A minha mulher ainda não regressou?" O assistente, em pânico, respondeu: "É impossível contactá-la." Ele desabou no chão nesse instante. 3 anos de casamento. Todos diziam que eu, uma mulher banal, tinha tirado a sorte grande. O meu marido, Diogo Faria Lobo, era uma estrela em ascensão no mundo dos negócios. E eu, Sofia Matos Aguiar, era apenas uma designer de interiores comum. Construí o nosso casamento com cuidado e cautela. Até aquela noite chuvosa, no aeroporto, por causa de uma chamada do seu primeiro amor, ele deixou-me com a mala na zona das partidas e foi-se embora sem olhar para trás. A chuva fria encharcou-me até aos ossos e despertou-me de um sonho ingênuo de 3 anos. Naquela semana, sequei todas as lágrimas e tomei uma decisão que ninguém esperava. Uma semana depois, quando o Diogo finalmente conseguiu escapar ao turbilhão do trabalho e à ternura do seu primeiro amor, perguntou à empregada com a voz rouca: "Dona Maria José, por que é que a Sofia ainda não chegou?" Em resposta, ouviu apenas a voz em pânico da mulher idosa: "Senhor Lobo, desde aquela noite que é impossível contactar a sua esposa." Nesse momento, o Diogo percebeu subitamente: aquela que sempre o esperara em silêncio, no seu lugar, tinha desaparecido. No dia em que fui abandonada no aeroporto, devíamos celebrar o nosso 3º aniversário de casamento. Meio mês antes, eu tinha reservado os bilhetes e o hotel para umas férias no Algarve, querendo fazer-lhe uma surpresa. Nos últimos 6 meses, ele andava demasiado ocupado, tão ocupado que muitas vezes dormia no escritório e só vinha à casa para se deixar cair na cama. Pensei que uma viagem só para nós os dois ajudaria a recuperar o calor que existia no início do nosso casamento. Na sala VIP do aeroporto Humberto Delgado, cheia de esperança, enviei-lhe a minha última mensagem: "Diogo, já estou no aeroporto. Espero por ti, na porta de embarque número 12. Não te atrases para o voo." Anexei uma fotografia do cartão de embarque. A mensagem caiu no vazio. A 2 horas da partida, ele ainda não tinha aparecido. Não atendia às chamadas. Comecei a ficar preocupada, mas continuava a desculpar. A reunião deve ter se prolongado. O trânsito na segunda circular deve estar infernal. A 1 hora da partida, já não conseguia ficar sentada. Agarrei na mala, corri para a zona de partidas e comecei a perscrutar ansiosamente o fluxo de carros. Nesse momento, o seu Maybach preto finalmente apareceu. Respirei de alívio e acenei. O carro parou precisamente à minha frente. O vidro do lado do passageiro desceu e vi o perfil esculpido do Diogo. Vestia uma camisa preta impecavelmente engomada, sem gravata, e nos seus olhos lia-se o habitual distanciamento e uma irritação quase imperceptível. "Diogo", estendi a mão para o puxador para abrir a porta e colocar a mala. "Espera." A sua voz era fria. Ele nem sequer olhava para mim. O seu olhar estava fixo no ecrã do telemóvel na consola central. O telemóvel tocou insistentemente. Ele olhou para o nome no ecrã e a sua expressão mudou instantaneamente. Surgiu uma suavidade e uma preocupação ansiosa que eu raramente via. Era a Patrícia. Patrícia Neves. O seu primeiro amor. Aquela que partira para o estrangeiro em busca do sonho de se tornar bailarina e que ele nunca conseguira esquecer ao longo de todos estes anos. Ele atendeu de imediato, e a sua voz tornou-se tão terna como eu nunca a ouvira. "Patricinha? O que aconteceu? Fala com calma. Não chores." Do outro lado, ouviam-se soluços abafados e fragmentos de frases. Consegui perceber vagamente. Distendi um ligamento. "Dói muito. Estou sozinha, estou com medo." As sobrancelhas do Diogo franziram-se e a sua voz tornou-se ainda mais suave. "Não tenhas medo. Vou já a caminho. Manda-me a tua localização. Fica onde estás e espera por mim." Terminada a conversa, ele finalmente olhou para mim. Ou melhor, para a minha mão que segurava a porta. Aquela breve ternura nos seus olhos rapidamente se desvaneceu, substituída pela sua habitual eficiência. Quase frieza. "Sofia,
chama um táxi e vai para casa. Ou troca o bilhete, cancela a viagem, como quiseres. Falava rápido, num tom de comando que não admitia objeções. Fiquei paralisada. As pontas dos meus dedos estavam dormentes. O quê? Diogo. E o nosso voo? A Patrícia estava a ensaiar num centro de artes nos arredores. Teve uma recaída de uma lesão antiga no tornozelo, e não tem ninguém por perto. Interrompeu-me ele com um toque de impaciência, como se as minhas perguntas fossem um capricho inoportuno. Tenho de ir ter com ela imediatamente. Mas hoje é o nosso. As palavras ficaram presas na minha garganta. O aniversário é todos os anos, disse ele, olhando para o relógio, um gesto carregado de impaciência. A Patrícia está numa situação de emergência. Tu sempre foste tão compreensiva. Desenrasca-te. A palavra compreensiva cravou-se como 2 agulhas no meu coração. Em 3 anos de casamento, o que eu melhor aprendera fora precisamente a compreender. Compreender que não o podia distrair do trabalho. Compreender que tinha de tratar de todas as tarefas domésticas sozinha. Compreender que devia desaparecer quando ele precisava de silêncio. Compreender que não podia fazer perguntas sobre a Patrícia Neves. Mas em troca da minha compreensão, na véspera do nosso aniversário de casamento, o meu marido abandonava-me debaixo de uma chuva iminente no aeroporto, por causa de uma chamada da ex-namorada. Diogo, a minha voz tremia, fosse de frio ou de outra coisa. E se eu disser que hoje quero que venhas comigo? Ele pareceu não esperar que eu pudesse ser tão incompreensiva e o contrariar. Ficou imóvel por um momento, e depois o seu olhar tornou-se definitivamente gelado. Não havia raiva, apenas total indiferença e alienação. Sofia, não faças uma cena. Ele estendeu a mão e, suave mas firmemente, afastou os meus dedos da porta do carro. Vai para casa. Peço ao meu assistente para te contactar. Dito isto, nem sequer olhou para mim, subiu o vidro e o motor rugiu. O carro preto integrou-se no trânsito sem a menor hesitação e desapareceu rapidamente em direção à A2 Sul. Quase no mesmo instante em que o carro se perdeu de vista, a chuva que se acumulava há tanto tempo desabou. As gotas grossas batiam em mim, no meu rosto, na minha mala. A água gelada ensopou o meu casaco e o meu vestido num instante. À minha volta, o ruído dos carros, as vozes das pessoas e os anúncios ininteligíveis do aeroporto. Todos se apressavam em direção aos seus destinos ou àqueles que os esperavam. Só eu, como uma bagagem esquecida, estava sozinha na berma da zona de partidas. A chuva escorria pelo meu cabelo, entrando-me nos olhos. Quente e amarga. Levantei a mão para limpar o rosto, mas toquei apenas na minha pele gelada. Nesse momento, a corda na minha alma, esticada por 3 anos de espera, partiu-se com um estalo. Definitivamente. Afinal, todos os meus esforços, toda a minha espera, no coração dele, não valiam uma única chamada da Patrícia com lágrimas na voz. Ele não estava ocupado. Simplesmente não queria perder tempo comigo. Ele não era frio por natureza, apenas guardava toda a sua ternura para outra pessoa. E eu, Sofia Matos Aguiar, no guião da vida de Diogo Faria Lobo, era provavelmente apenas uma substituta temporária. Uma atriz secundária que podia ser retirada do palco a qualquer momento. Agora que a protagonista regressara, estava na hora de eu sair. A chuva intensificava-se. Eu permanecia imóvel, permitindo que a água lavasse tudo de mim. Estranhamente, após a primeira dor aguda, instalou-se um vazio e uma calma. Até uma certa clareza cruel, inclinei-me lentamente e agarrei na pega molhada da mala. As rodinhas rangeram no asfalto molhado. Não apanhei um táxi para casa. Para aquele apartamento luxuoso, cheio dos vestígios do Diogo, mas desprovido de calor, eu não queria voltar, nem por um passo. Arrastei a mala de volta para o átrio iluminado do aeroporto. A roupa encharcada colava-se ao corpo, estava frio. Mas os meus passos tornavam-se cada vez mais firmes. Dirigi-me à bilheteira e, com o último dinheiro que ganhara em projetos de design privados, comprei um bilhete no próximo autocarro da Rede Expressos para Évora. Dali, seguiria para uma pequena vila no Alentejo, São Pedro do Corval, a capital da olaria do país,
famosa pelo seu ritmo de vida tranquilo. Não era um resort de luxo no Algarve, mas um lugar em que o Diogo nunca pensaria e onde nunca me iria procurar. Antes de embarcar, peguei no telemóvel. Apaguei o número do Diogo dos contactos. Bloqueei-o nas aplicações de mensagens. Depois, desliguei o telemóvel, retirei o cartão SIM e atirei-o para um caixote do lixo na estação. Adeus, Diogo. Adeus, meu humilhante e ridículo casamento de 3 anos. O autocarro partiu para a noite, atravessando a cidade adormecida. Lá fora, a chuva batia nos vidros. E a minha nova vida, neste caos e determinação, começava silenciosamente. O Diogo encontrou a Patrícia no estúdio de ensaios. Ela estava sentada no chão, com um saco de gelo no tornozelo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Diogo, ao vê-lo, a Patrícia desatou a chorar novamente, exibindo toda a sua fragilidade e dependência artísticas. Desculpa ter te incomodado tão tarde. É que doía tanto. E eu estava completamente sozinha. Não digas disparates. O Diogo aproximou-se rapidamente e agachou-se para examinar o tornozelo dela. Os seus movimentos eram precisos e naturais. Parecia que, na juventude deles, cenas como esta não eram raras. Ele franziu o sobrolho. Está muito inchado. Temos de ir ao hospital. Consegues andar? A Patrícia, mordendo o lábio, abanou a cabeça e estendeu os braços. O significado era claro. Sem hesitar, o Diogo pegou-a ao colo. A Patrícia aninhou-se imediatamente no seu ombro, inalando o familiar aroma amadeirado e frio do seu perfume, e os cantos dos seus lábios curvaram-se discretamente num sorriso. A caminho do hospital, a Patrícia, em voz baixa, contou-lhe as dificuldades dos seus estudos no estrangeiro, a sua devoção ao balé e as saudades que sentia dele. Diogo, durante todos estes anos, lembrei-me muitas vezes do nosso passado. Era tão bom naquela altura. O Diogo, concentrado na condução, limitou-se a murmurar em resposta. O seu olhar percorreu a consola central. O ecrã do telemóvel estava silencioso. Nem mensagens novas, nem chamadas perdidas. A Sofia já deve ter ido para casa, pensou ele. Ela sempre fora tão silenciosa e obediente, sem criar problemas. Com este pensamento, o ligeiro sentimento de desconforto por a ter abandonado dissipou-se. Depois de a Patrícia ter recebido o tratamento e de a ter levado ao seu apartamento alugado, a noite já ia longa. A Patrícia segurava-o pela manga, os olhos a brilhar. Diogo, já é tão tarde. Vais para casa? Se calhar, ficas aqui, no sofá. Tenho um pouco de medo de ficar sozinha. O Diogo olhou para a noite escura lá fora. Depois para a perna dela ligada e, por fim, acenou com a cabeça. Descansa bem, fico na sala. Sentou-se no sofá, mas o sono não vinha. O ecrã do telemóvel iluminou-se. O assistente enviara a agenda para o dia seguinte. De repente lembrou-se que o dia seguinte era um dia especial. A memória estava turva. Não importa, decidiu ele. Abriu a aplicação de mensagens. A conversa com a Sofia estava congelada na fotografia do cartão de embarque. O seu dedo pairou sobre o ecrã, mas acabou por não escrever nada. Já é tarde, ela deve estar a dormir. Falo com ela amanhã. Nos dias seguintes, o Diogo esteve incrivelmente ocupado. A integração da empresa de TI recém-adquirida estava a ser difícil, e ele praticamente vivia no escritório. A Patrícia precisava de ir fazer os pensos, e ele pedia ao assistente para arranjar um motorista, interessando-se apenas esporadicamente pelo seu estado. Esqueceu-se completamente do aniversário de casamento e da mulher que deixara no aeroporto. A Sofia não escrevia nem ligava. Em casa, o silêncio era surpreendente. No início, o Diogo achou normal, sentindo até um certo alívio. A Sofia sempre fora silenciosa e não interferia com o seu trabalho. Talvez esteja zangada. Daqui a uns dias passa, pensava ele. Lembrava-se de como, no ano anterior, tinha faltado ao aniversário dela por causa de uma conferência internacional. Ela ficara em silêncio durante 2 dias, mas depois voltou a preparar-lhe o pequeno almoço e a passar as suas camisas. Desta vez deve ser igual. É uma questão de tempo. Quando terminar este trabalho, talvez a leve a um restaurante
raciocinou Diogo, afastando o assunto da sua mente. Passaram-se 7 dias. Finalmente, o contrato importante foi assinado, e o Diogo conseguiu sair do escritório antes das 8 da noite. O cansaço dos últimos dias despertava o desejo de voltar para casa e tomar um banho quente. Quando o carro entrou na garagem da moradia, ele percebeu tardiamente que a casa estava demasiado silenciosa. A luz quente da sala no rés do chão não estava acesa. Não se ouviam ruídos da cozinha e não havia aquela figura que sempre o recebia com a pergunta serena. Já jantaste? Ele franziu o sobrolho, inseriu o código e abriu a porta. No hall de entrada, apenas o sensor de movimento se acendeu. A luz branca e fria iluminava a sapateira vazia. Os seus chinelos estavam arrumados no lugar de sempre. Ao lado, os chinelos de pelúcia bege da Sofia. Parecia que nada tinha mudado. Mas algo estava errado. Onde está a Sofia? Perguntou ele, desapertando a gravata, à empregada, Dona Maria José, que se aproximava. No rosto da mulher idosa, passou uma sombra de surpresa e preocupação. Ela torceu as mãos. Senhor Lobo. A sua esposa não foi de férias consigo? Ela saiu naquela noite com a mala. O Diogo ficou imóvel. A memória transportou-o bruscamente para aquela noite chuvosa no aeroporto. Sim, eles deviam ter ido de férias. E ele abandonou-a. Então ela viajou sozinha ou não? Um sentimento tênue, quase desconhecido, começou a insinuar-se no seu coração. Pegou no telemóvel, encontrou o número da Sofia e ligou. O número para o qual ligou não se encontra atribuído. Uma voz feminina mecânica. O Diogo franziu ainda mais o sobrolho. Desligado? Ficou sem bateria? Abriu a aplicação de mensagens. Encontrou o avatar dela, a fotografia de um vaso de jasmim que ela cuidara durante muito tempo. A última vez que lhe escrevera fora há meio mês, para avisar sucintamente que não viria jantar. Escreveu: Onde estás? A mensagem foi enviada, mas quase instantaneamente apareceu um ponto de exclamação vermelho ao lado e uma linha em letras pequenas. Mensagem não entregue. Este utilizador bloqueou-o. Bloqueado. O Diogo ficou paralisado, a olhar para aquela frase por alguns segundos. A Sofia tinha-o bloqueado. A constatação fez com que aquele estranho sentimento dentro dele se transformasse numa irritação inexplicável. Ela atreveu-se a bloqueá-lo? Só porque ele não foi com ela? Quando é que ela se tornara tão incompreensiva e mesquinha? Dona Maria José? A sua voz tornou-se mais grave, com uma tensão que ele próprio não notava. Ela não voltou durante todos estes dias. O pânico no rosto da empregada tornou-se ainda mais evidente. Ela abanou a cabeça. Não, senhor Lobo. Desde aquela noite em que o senhor e a sua esposa saíram, nunca mais a vi. Eu pensei que estavam a divertir-se e decidiram prolongar a estadia. O coração do Diogo afundou-se. Não voltara. Durante 7 dias inteiros. Ela contactou-a, disse quando voltava: Não, senhor Lobo. A voz de Dona Maria José começou a tremer. Nos primeiros dias, pensei que era normal. Depois, quis perguntar se precisava de alguma coisa. Comecei a ligar-lhe, mas o telemóvel estava sempre desligado. Também lhe escrevi nas mensagens, mas não obtive resposta. Eu fiquei com medo que lhe tivesse acontecido alguma coisa, mas não me atrevi a incomodá-lo no trabalho. O Diogo permaneceu no mesmo sítio, a gravata desapertada pendurada ao pescoço. A luz do ecrã do telemóvel refletia-se no seu rosto subitamente pálido. Na sala de estar, a luz principal estava apagada, apenas os sensores no hall e na escada projetavam feixes pálidos, alongando a sua sombra no chão de mármore frio. O ar estava imóvel. 7 dias. Telemóvel desligado. Bloqueado. Desaparecida. Estas palavras giravam na sua cabeça, colidindo e fundindo-se numa única possibilidade que ele nunca considerara. A Sofia desaparecera. Não estava zangada. Não estava a fazer um boicote. Ela cortara todas as ligações e desaparecera silenciosamente do seu mundo. Esta constatação atingiu-o como um murro, fazendo-lhe zumbir os ouvidos. A irritação deu lugar
a um sentimento mais vasto e desconhecido. Era uma mistura de choque, perplexidade e uma sensação gélida que ele não queria admitir nem a si mesmo. Pânico. Ela deixou um bilhete? Ou levou alguma coisa? Ouviu a sua própria voz rouca e seca. Dona Maria José, assustada com a sua aparência, respondeu apressadamente: Eu vou já verificar o quarto e o escritório da senhora. O Diogo não se mexeu. Permaneceu no lugar, percorrendo lentamente com o olhar aquele espaço a que chamava casa, mas que nunca observara verdadeiramente. Enorme, luxuoso, limpo e frio, vazio, sem o menor sinal de vida. Quando a Sofia estava ali, parecia que tudo era igual. Ela sempre arrumava tudo de forma silenciosa e cuidada, como um pano de fundo suave. A sua presença era um dado adquirido, tanto que ele quase não a notava. E só agora, quando esse pano de fundo foi bruscamente removido, é que ele viu aquele vazio imenso. Dona Maria José desceu as escadas a correr, segurando um envelope azul claro. A sua voz tremia. Senhor Lobo, encontrei na penteadeira da sua esposa, debaixo da caixa de joias. O Diogo arrancou-lhe o envelope da mão. Era leve. Nele, com a caligrafia cuidada da Sofia, estava escrita apenas uma palavra: Diogo. Os seus dedos estavam rígidos. Abriu o envelope apressadamente. Lá dentro, não havia uma carta, apenas 2 folhas de papel finas e cuidadosamente dobradas. Uma era o pedido de divórcio com a sua assinatura e impressão digital. As palavras Sofia Matos Aguiar estavam escritas de forma tão nítida que pareciam ter perfurado o papel. A outra era um cartão de multibanco. No verso, estava colada uma pequena nota autocolante onde, com a mesma caligrafia, estava escrito: o saldo da gestão da casa nestes 3 anos. Devolvo tudo. A partir de agora, estamos quites. Vive e ser feliz. Quites. Vive e ser feliz. O Diogo apertava aqueles 2 pedaços de papel leves com os dedos gelados. Na sala de estar, reinava um silêncio de morte, quebrado apenas pela sua respiração acelerada e pelo uivo do vento lá fora. Nesse momento, o seu telemóvel tocou. No ecrã, apareceu o nome Patrícia. Em qualquer outra situação, ele teria atendido de imediato. Mas agora, a melodia alegre na moradia vazia e silenciosa soava estridente e até ridícula. Ele não atendeu, apenas levantou a cabeça e olhou para a noite escura lá fora. Tinha um nó na garganta que o impedia de emitir qualquer som. Afinal, o passarinho que sempre estivera em silêncio no seu lugar e que ele considerava sua propriedade, não se esquecera de voar. Apenas tinha recolhido as asas. E agora, voara. Voara para um céu onde ele nunca a encontraria e onde nunca mais a poderia alcançar. O Diogo não atendeu a chamada da Patrícia. Permaneceu no meio da sala de estar fria e vazia, segurando o pedido de divórcio e o cartão de multibanco. Parecia que, pela primeira vez, via verdadeiramente o lugar a que chamava casa. Sem a presença da Sofia, aquele espaço luxuoso assemelhava-se a um quarto de hotel perfeitamente mobilado sem calor, sem vida, sem espera. A Dona Maria José estava ao seu lado, sem se atrever a falar. Depois de um longo tempo, o Diogo pareceu encontrar a sua voz. Disse, roucamente: Dona Maria José, verifique com atenção todas as coisas no quarto da Sofia. Faça-me uma lista do que ela levou. E mais. Fez uma pausa. O seu olhar caiu sobre o cartão na sua mão. Verifique os movimentos desta conta. Veja quanto dinheiro ela devolveu. Sim, senhor Lobo. Respondeu apressadamente a Dona Maria José, subindo as escadas. O Diogo foi até ao bar e serviu-se de um uísque. O líquido gelado queimou-lhe a garganta. Mas não conseguiu acalmar a ansiedade e o vazio crescentes na sua alma. Pegou novamente no telemóvel, ignorando outra chamada e mensagem da Patrícia, e ligou para o seu assistente. Senhor Lobo? Respondeu o Paulo de imediato. A voz do Diogo estava tensa, algo que ele próprio não notava. Paulo, mobiliza todos os recursos possíveis e encontra a Sofia Matos Aguiar. Começa pelas gravações das câmaras do aeroporto daquela noite. Verifica todos os voos, comboios, autocarros,
reservas de hotel, tudo o que exija os seus dados de identificação. Quero saber onde ela está, no prazo de 24 horas. O Paulo, do outro lado da linha, ficou obviamente chocado. Em todos os anos de trabalho com Lobo, nunca o ouvira dar uma ordem num tom tão urgente, quase descontrolado. E por causa da mulher. Sim, senhor Lobo, começo imediatamente. As 24 horas seguintes foram uma provação desconhecida para o Diogo. Ele cancelou todas as reuniões não urgentes e ficou no escritório, a olhar para o ecrã do computador, para onde o assistente enviava fragmentos de informação. Pela primeira vez, concentrou toda a sua atenção em 3 palavras. Sofia Matos Aguiar. Os fragmentos de informação começaram a formar um quadro. Ela comprara um bilhete de autocarro noturno para Évora e de lá seguiu para São Pedro do Corval. Pagou o bilhete e todas as despesas subsequentes com um cartão bancário que ele nunca tinha visto. Registrou-se em nome de Sofia Aguiar numa casa de hóspedes chamada O Refúgio Sereno e lá ficou durante 7 dias. A dona da casa de hóspedes disse que aquela rapariga, a Sofia, é muito sossegada. Sai de manhã cedo e volta ao fim da tarde. Parece que passa o tempo todo a passear pela vila ou vai para uma olaria antiga. Senhor Lobo, relatou o Paulo por telefone, com alguma incerteza na voz. Há mais uma coisa. Uma semana antes de partir, a sua esposa transferiu todo o dinheiro da conta do seu estúdio de design, cerca de 50 mil euros em 3 transações para uma conta pessoal sua, raramente utilizada. E ontem, dessa conta, foi feita uma transferência de 15 mil euros para a conta de uma oficina de artes, a Olaria do Mestre Antônio. No descritivo do pagamento, consta: curso intensivo de cerâmica e materiais. Cerâmica, 15 mil euros? O Diogo tamborilou inconscientemente os dedos na secretária. Ele sabia que a Sofia tinha estudado design. Mas que gostava de cerâmica era uma novidade para ele. Lembrou-se vagamente de ela ter dito algumas vezes que queria aprender algo novo, mas na altura, ou estava ocupado, ou respondeu com indiferença. Se gostas, inscreve-te num curso, sem dar importância. Então, não fora uma fuga impulsiva. Fora uma partida planeada. Ela até já tinha planeado a sua vida futura, com o seu próprio dinheiro. Para aprender um ofício do qual ele nada sabia e que, possivelmente, nunca teria aprovado. Esta constatação causou-lhe uma dor surda, mais forte do que a simples partida dela. Ele percebeu que não conhecia de todo a mulher com quem vivera durante 3 anos. Os seus passatempos, os seus sonhos, as suas poupanças. Todos os seus pensamentos, escondidos por detrás do silêncio. Ele não sabia de nada. Marca-me um bilhete para o voo mais próximo para Beja. O Diogo fechou o portátil e levantou-se. Tinha de haver. Imediatamente. Senhor Lobo. Amanhã de manhã são as negociações finais com a Tecnoluzes. Há dia. Interrompeu ele o assistente, num tom que não admitia objeções. Voo. Depois carro. Quando o Diogo, coberto de pó da estrada, parou em frente ao portão da casa de hóspedes. O Refúgio Sereno. Já era fim de tarde. A vila estava envolta nos raios dourados do sol poente. A calçada, as pontes sobre a ribeira, parecia que o tempo ali abrandara o seu curso. A dona da casa de hóspedes, uma mulher afável de meia idade, ao ver as roupas e o aspecto do Diogo, ficou momentaneamente surpreendida. Procura alguém? Procuro a Sofia Aguiar. Ela está hospedada aqui? O Diogo tentou falar com calma. Ah, a Sofia, percebeu a dona. E o seu rosto adquiriu uma expressão embaraçada. Durante o dia, ela costuma estar na olaria do Mestre Antônio. Só volta à noite. Mas, meu jovem, o senhor sou o marido dela. Quando o Diogo pronunciou estas palavras, sentiu um aperto desagradável no coração. A dona olhou-o com um ar avaliador e indicou a direção. A olaria fica ali, junto à ribeira. Há uns 10 minutos a pé. Mas, parece que a Sofia está a gostar muito disto aqui. Obrigado. O Diogo não esperou para ouvir o resto e dirigiu-se a passos rápidos na direção indicada. Quanto mais se aproximava da olaria, mais nítido se tornava o cheiro específico do barro.
Era uma casa antiga com um pequeno pátio. O portão estava aberto, e de lá vinha o som suave de uma roda de oleiro a girar e uma música calma e baixa. O Diogo parou à entrada. No pátio, debaixo de uma tilha velha, de costas para ele, estava a Sofia sentada à roda de oleiro. Vestia uma camisa de linho simples, com as mangas arregaçadas até aos cotovelos. O cabelo estava preso negligentemente na nuca, com algumas madeixas a caírem-lhe pelo pescoço, os raios dourados do pôr do sol, coados pela folhagem, incidiam sobre ela, criando um brilho suave e etéreo. Estava ligeiramente inclinada para a frente, as suas mãos segurando com firmeza o monte de barro em rotação. O seu olhar estava concentrado e sereno. O Diogo nunca a vira com aquela expressão, nem tímida, como quando estava com ele, nem silenciosa e triste, quando estava sozinha. Era uma imersão total, uma calma e satisfação pela criação, que irradiava uma luz suave. O barro nas suas mãos parecia ganhar vida, subindo e tornando-se mais fino a cada volta da roda, adquirindo curvas elegantes. Os seus dedos estavam sujos de barro, mas os movimentos eram firmes e fortes, imbuídos de uma harmonia inexplicável. O Diogo ficou simplesmente a olhar. A ansiedade, as perguntas e até a raiva contida com que viera, pareciam dissolver-se naquela cena pacífica e no cheiro a pó de barro. Em seu lugar, surgiu uma enorme e desconhecida perplexidade e até mesmo o medo de perturbar aquele silêncio. Na sua memória, a Sofia estava sempre em vestidos elegantes, com uma maquilhagem cuidada, a tratar das flores em silêncio, a ler um livro ou a preparar-lhe o jantar. Era como uma pintura primorosamente executada, bonita, mas sem vida. Mas esta mulher, sentada entre a terra e o sol, com as mãos no barro, com uma expressão tão concentrada, como se tivesse à sua frente a maior das preciosidades, era-lhe estranhamente desconhecida, mas ao mesmo tempo, irradiava uma força viva e impressionante. Afinal, sem as amarras e o estatuto de esposa de lobo, ela era assim. Sofia, disse ele finalmente. A sua voz, devido ao longo silêncio e à tensão, estava rouca. A roda de oleiro abrandou lentamente. As costas da Sofia enrijeceram-se ligeiramente. Ela não se virou de imediato, retirou lentamente da roda a peça já formada, colocando-a com cuidado numa prateleira de madeira. Depois, pegou num pano úmido e limpou meticulosamente as mãos. Cada movimento era lento, calmo. Depois virou-se. O pôr do sol iluminava o seu rosto. Estava sem maquilhagem, a pele ligeiramente bronzeada. Os olhos límpidos e calmos. Quando olhou para ele, no seu olhar não havia raiva, nem mágoa, nem as lágrimas que ele esperava ver. Apenas uma calma profunda como um poço e um leve e compreensivo distanciamento. Vieste, disse ela. O tom era tão neutro, como se estivesse a comentar o tempo. Todas as palavras que o Diogo preparara perguntas, explicações, e até um autoritário vamos para casa, ficaram presas na sua garganta. Sob o olhar calmo dela, pareciam pálidas, impotentes e até ridículas. Ele abriu a boca, mas de 1000 palavras, só conseguiu proferir um seco. O teu telemóvel estava desligado. Sim. A Sofia acenou com a cabeça. Pegou num copo da mesa e bebeu um gole de água. Mudei de número. E deixei de usar as aplicações de mensagens. Queria viver em silêncio. A sua calma era como um muro suave, mas impenetrável, que repelia todas as suas emoções e palavras. O Diogo sentiu uma impotência nunca antes experimentada. Deu um passo em frente, tentando encurtar a distância. Sofia, naquela noite no aeroporto, fui eu que... Diogo. Interrompeu a Sofia suavemente. A sua voz continuava pacífica, mas continha uma firmeza inabalável. O que passou? Passou. O pedido de divórcio já deves ter visto. Vamos arranjar um tempo e tratar de tudo oficialmente. Não quero os teus bens. Vamos considerar estes 3 anos como um sonho. Um sonho? Aquelas palavras leves, como uma faca cega, cortavam lentamente o coração do Diogo. De repente, lembrou-se que, em 3 anos de casamento, nunca a ouvira pronunciar o seu nome completo de forma tão clara, fria e até com uma nota de determinação. Não foi um sonho,
Elevou a voz bruscamente, sem se dar conta da sua precipitação. Sofia, eu sei que errei naquele dia. Não devia ter te deixado. Mas a Patrícia, ela estava numa situação de emergência. Está sozinha no país. E ainda por cima com uma lesão. Não preciso de explicações sobre a senhora Neves, interrompeu a Sofia novamente. Nos seus lábios surgiu um sorriso quase imperceptível. Fantasmagórico. Isso é um assunto vosso. A mim não me diz respeito. Como assim? Não te diz respeito. Tu és minha mulher. O autocontrolo do Diogo começava a ceder. Deu um passo em frente, tentando agarrar-lhe o pulso, mas ela esquivou-se com um movimento leve. Aquela mão, que antes apenas lhe ajeitava gentilmente o colarinho e lhe servia chá quente, agora com restos de barro frio, esquivou-se dele como se fosse uma cobra. A Sofia levantou os olhos e olhou-o com calma. Aqueles olhos, que outrora estiveram cheios de uma terna expectativa, agora refletiam apenas uma clareza que tudo compreendia e um ligeiro cansaço. Diogo, disse ela lentamente, articulando cada palavra, a partir do momento em que me abandonaste sem hesitar a chuva. A partir do momento em que, durante 7 dias inteiros, não te interessaste por mim e nem sequer te lembraste que dia era aquele. A partir desse exato momento, o estatuto de esposa deixou de existir para mim. Isso não é verdade. Eu estive muito ocupado naqueles dias. Tão ocupado que não tiveste tempo para uma chamada ou uma mensagem? Perguntou a Sofia em voz baixa. A sua voz era suave, mas, como uma agulha fina, perfurou com precisão todas as suas desculpas auto-enganadoras. Admite, Diogo, não estavas ocupado. Eras indiferente. Indiferente se eu me molhava à chuva. Indiferente se me magoava. Indiferente para onde eu ia. E até indiferente se eu ainda existia no teu mundo. Ela fez uma pausa. O seu olhar percorreu a camisa cara dele, ligeiramente amarrotada da viagem, a ansiedade e a perplexidade indisfarçáveis nos seus olhos. Na sua voz soou um profundo cansaço. Estou tão cansada destes 3 anos, sempre à espera que te virasses, que visses, que me desses um pouco de atenção e carinho. Eu era como uma mendiga, estendendo-te o meu coração na estrada por onde passas, e tu nem sequer tinhas tempo para te inclinares e olhar. Não, Sofia, agora já não quero esperar. E já não preciso disso. A voz da Sofia tornou-se subitamente incrivelmente leve, como se tivesse tirado um enorme peso dos ombros. Vê, sem ti, sem o estatuto de esposa de lobo, vivo muito bem. Pela primeira vez, percebi o cheiro agradável do barro ao sol. Que as minhas mãos não servem apenas para te passar as camisas, mas também para criar coisas quentes. Que passar um dia em silêncio para mim mesma é tão calmo e feliz. Ela aproximou-se do portão e olhou para a ribeira que corria lentamente e para o fumo que se erguia da outra margem. O seu perfil, sob os raios do pôr do sol, parecia suave e determinado. Volta, Diogo. Volta para o teu império de negócios, para o mundo onde precisas de controlar tudo. Esse é o teu campo de batalha. E aqui, virou-se e olhou para ele. O seu olhar era calmo e sereno, mas parecia atravessar milhares de quilômetros. Aqui é a minha paz. Nós sempre fomos de mundos diferentes. Antes fui tola, tentei encaixar-me no teu mundo. Agora percebi tudo. E saí dele. Vamos deixar-nos ir um ao outro, pode ser? O Diogo ficou paralisado, a olhar para a sua figura contornada pelo ouro do pôr do sol, para os seus olhos, onde havia aquela calma e amplitude que ele nunca pudera, e agora já não conseguiria alcançar. De repente, percebeu claramente que a tinha perdido, não temporariamente, não por causa de uma discussão, tinha-a perdido para sempre. Definitivamente. Aquela Sofia que, em tempos, o olhara com todo o coração. O seu coração foi como que apertado por uma mão invisível. Uma dor surda quase não o deixava respirar. Abriu a boca, mas tinha um nó na garganta e não conseguiu pronunciar uma única palavra. O sol escondeu-se por detrás das colinas distantes. O último raio dourado deslizou da figura da Sofia. Ela virou-se. Pegou na prateleira um vaso de barro recém-feito, que ainda guardava o calor dos seus dedos,
e disse baixinho para o interior da olaria: Mestre Antônio, vou indo, amanhã venho acabar. De dentro, ouviu-se uma voz idosa e suave: Está bem, Sofia. Vai com cuidado. A Sofia acenou ligeiramente ao Diogo, foi a última despedida. Depois, abraçando o seu vaso, saiu do pátio com passo firme e seguiu pela calçada em direção à casa de hóspedes. Não olhou para trás uma única vez. O Diogo permaneceu por muito tempo no crepúsculo que se adensava, a ver a sua silhueta dissolver-se nas luzes quentes e no fluxo de pessoas da vila, até desaparecer por completo. A brisa da noite trouxe o cheiro da água da ribeira e o aroma do jantar das casas vizinhas. Era um cheiro comum, mas cheio de vida. Tão diferente do ar frio dos centros de negócios e dos perfumes caros a que estava habituado. De repente, lembrou-se de como, há muito tempo, a Sofia lhe perguntara timidamente: Diogo, e se fôssemos um dia para uma vila sossegada como esta? Passar lá uns dias? Só nós os dois. O que é que ele lhe respondera na altura? Parece que estava a ler um relatório. E sem levantar a cabeça, atirou com irritação. Para fazer o quê? É uma perda de tempo. Sim, uma perda de tempo. Por isso, ele a deixara sozinha naquilo que considerava uma perda de tempo na solidão. Durante 3 anos inteiros, até que ela finalmente acumulou desilusão suficiente para decidir apagar o seu mundo, juntamente com ele, do seu tempo. O Diogo sentou-se lentamente e apanhou do chão um pequeno torrão de barro já seco, que a Sofia deixara cair acidentalmente. A superfície áspera queimou-lhe a palma da mão. Afinal, era assim que se sentia quando nos arrancavam o coração. A Sofia caminhava pela calçada em direção à casa de hóspedes, apertando contra si o vaso ainda úmido. O crepúsculo adensava-se. Os candeeiros em ambas as margens da ribeira acendiam-se um a um, refletindo-se na água e desfazendo-se em milhares de luzes tremeluzentes. Os seus passos eram firmes, e o seu coração há muito que se acalmara. A tensão e a calma forçada que sentira ao encontrar o Diogo dissiparam-se assim que se perdeu da sua vista, deixando para trás apenas um profundo cansaço e uma determinação ainda mais sólida. Ela não se surpreendeu que o Diogo a tivesse encontrado. Com as suas capacidades e recursos, era apenas uma questão de tempo, simplesmente não pensara que seria tão rápido. Parece que o pedido de divórcio e o cartão de multibanco tinham, de facto, ferido o seu ego arrogante. Talvez não se tratasse de sentimentos, mas do facto de a sua propriedade ter saído do seu controlo. Ao regressar ao refúgio sereno, viu a dona, a tia Emília, a tratar do jardim. Ao ver a Sofia, aproximou-se com ar preocupado. Sofia, aquele homem, é mesmo o teu marido? A Sofia sorriu, sem negar. Era. Em breve, deixará de ser. A dona, sendo uma mulher experiente, viu a sua calma e a ausência de amargura nos seus olhos e percebeu tudo. Não fez mais perguntas. Apenas lhe deu uma palmadinha na mão. O importante é que voltaste. Tenho um chá de tilha com mel a fazer. É calmante. Queres que te sirva uma chávena? Vi que trabalhaste o dia todo. Mal comeste. Uma onda de calor percorreu o coração da Sofia. Ela acenou com a cabeça e agradeceu sinceramente. Obrigada, tia Emília. Esta bondade simples e natural de estranhos era algo que raramente sentira naquela moradia luxuosa e fria. Embora a dona Maria José fosse boa pessoa, a sua relação era estritamente profissional. Aqui, as fronteiras entre as pessoas eram tênues e aquecidas pelo calor, como aquele chá quente que lhe aquecia o estômago e acalmava a alma. Ela sentou-se numa cadeira de vime no pátio, a bebericar o chá doce e aromático. O céu noturno estava limpo, viam-se algumas estrelas. A brisa trazia o cheiro a batatas fritas da casa ao lado e risos baixos. Isto era a vida. A verdadeira, rústica, mas cheia de calor. Não a redoma de vácuo onde ela tinha de ser constantemente a elegante, silenciosa e correta esposa de Lobo. Depois de beber o chá, voltou para o seu quarto, pequeno, mas acolhedor, com uma janela que dava diretamente para a ribeira. Colocou com cuidado o vaso novo na mesa de madeira junto à janela e ficou a observar, à luz do candeeiro.
A forma ainda não era perfeita, mas era a sua primeira peça decente, feita por si mesma. O mestre Antônio dissera que tinha alma. Alma. A Sofia acariciou a superfície áspera do vaso e lembrou-se da aparição do Diogo à entrada da olaria. O seu choque, e logo a seguir, o alívio. O que tinha de acontecer? Aconteceu. Ainda bem que agora tudo terminaria. Não acendeu a luz. Ficou sentada em silêncio, à luz da lua e dos candeeiros da rua. A chegada do Diogo fora como uma pedra atirada a um lago tranquilo. A ondulação espalhou-se. Mas no fundo já não havia a tempestade de outrora. Nestes curtos 7 dias, passados entre barro e suor, tentativas e erros, ela parecia ter amassado todas as suas mágoas, amarguras e desilusões acumuladas ao longo de 3 anos no barro, e a cada volta da roda, a cada modelagem e polimento, ela transformava-as numa espécie de força tranquila. Percebeu que, de facto, tinha superado tudo. Entretanto, o Diogo, no único hotel decente da vila, não dormiu a noite toda. As condições estavam longe das suítes presidenciais a que estava habituado. Mas o sono não vinha. Na sua cabeça, a cena da tarde na olaria repetia-se incessantemente. O olhar calmo da Sofia, o seu tom distante e a frase: "Vamos deixar-nos ir um ao outro." Ele nunca pensara que a palavra deixar-te ir seria dita pela Sofia em relação a ele. Ele sempre controlara tudo. Ele decidia quando começar, qual seria o ritmo, e pensava que também seria ele a decidir quando terminar. Mas ela, da forma mais decidida, partira, tomando o poder de escolha nas suas próprias mãos. O Paulo enviara informações mais detalhadas, incluindo um breve resumo da rotina da Sofia na última semana. Acordar às 7, passeio junto à ribeira. Às 8, em aulas na olaria do mestre Antônio. Ao almoço, um prato de caldo verde num pequeno café ao virar da esquina. Depois do almoço, continuação das aulas ou trabalho individual. À noite, regresso à casa, por vezes uma ida à casa do povo local, para um concerto de cante alentejano. Deitar cedo. Ritmado. Calmo. Preenchido. O relatório incluía algumas fotografias tiradas à distância. Numa, ela estava sentada nos degraus de pedra junto à ribeira, a olhar pensativamente para a água. Noutra, saía da olaria, apertando algo contra o peito, com um leve sorriso no rosto. O sol brincava nos seus cabelos. O Diogo olhou longamente para esta fotografia com um sorriso. De repente percebeu que não se conseguia lembrar da última vez que a Sofia sorrira de forma tão leve, natural e sincera na sua presença. Parecia ter sido há tanto tempo que as memórias se tinham apagado. Abriu mecanicamente a pasta família no telemóvel que quase nunca usava. Continha principalmente fotografias tiradas no início do casamento, por insistência dos pais, e algumas imagens de eventos de negócios onde ela o acompanhava. Em todas as fotos, ela estava com uma maquilhagem perfeita, em roupas elegantes, de braço dado com ele, com um sorriso padrão e um olhar vazio. Mesmo através da lente, sentia-se a sua timidez e distância. Nenhuma fotografia como a do relatório viva. Real. Com cheiro à terra. A dor surda no peito voltou, mais aguda e clara do que durante o dia. Desligou o telemóvel e foi até a janela. A vila noturna estava silenciosa. Ouvia-se apenas o murmúrio da água e o ladrar esporádico de um cão. Era tão diferente do ruído constante e das luzes de neon da metrópole. A Sofia dissera que ali encontrara a sua paz. E no mundo dele? Para além das reuniões intermináveis, das negociações, dos eventos e da casa que sempre o esperava, mas que ele ignorava. O que mais? O nome Patrícia voltou a piscar no ecrã. Ele rejeitou a chamada e escreveu uma mensagem. Trata da tua lesão. Estou muito ocupado nos próximos tempos. Não me incomodes. Depois, colocou o telemóvel em modo silencioso. Precisava de pensar em tudo. Não. Não pensar. Admitir. Admitir a sua complacência ao longo daqueles 3 anos. Admitir que perdera uma pessoa. E admitir aquele vazio inédito e desconhecido na sua alma. Na manhã seguinte, mal o dia raiou, o Diogo saiu do hotel. Não chamou um carro. Foi a pé, de memória, até a olaria do mestre Antônio. Não entrou. Apenas encontrou um lugar discreto na outra margem da ribeira
e ficou a observar de longe. A Sofia apareceu há horas. A mesma roupa de algodão simples, o rosto sem maquilhagem, uma sacola de pano na mão. Cumprimentou com um sorriso uma vizinha que voltava do mercado e entrou no pátio da olaria. Pouco depois, ouviu-se o som familiar da roda de oleiro e vozes baixas a dela e a do mestre Antônio. As palavras não se ouviam, mas sentia-se uma atmosfera leve e descontraída. O Diogo permaneceu ali por muito tempo, como um estranho a espiar a felicidade alheia. Observou como a Sofia amassava o barro com concentração, como ouvia atentamente as explicações do velho mestre, como seus olhos brilhavam com o sucesso de uma etapa do trabalho, e como, franzindo o nariz perante um fracasso, recomeçava tudo sem desânimo. Estas emoções vivas e ricas eram um tesouro que ele não vira nos 3 anos de casamento. Perto da hora de almoço, a Sofia lavou as mãos, despediu-se do mestre e saiu. Não foi para casa, mas virou com confiança para o beco, em direção àquele mesmo café. O Diogo, hesitando, seguiu-a. O café era pequeno, apenas 4 ou 5 mesas, ocupadas por turistas e locais. Barulhento, cheio de gente, cheirava a comida caseira. A Sofia, ao que parecia, conhecia a dona. Disse com um sorriso: "O do costume, por favor." E sentou-se a uma mesa no canto. Serviu-se de chá e esperou tranquilamente. O Diogo ficou à entrada, a observá-la sentada ali, descontraída, enquadrando-se de forma surpreendentemente harmoniosa naquele ambiente ruidoso. Ela já não era a esposa de Lobo, que tinha de frequentar restaurantes caros e cuidar das boas maneiras. Era apenas uma pessoa comum, com fome, que viera comer um prato de sopa. Mas as suas costas estavam direitas. O seu olhar era límpido e parecia mais livre e confiante do que nunca. Sentia-se que encontrara o seu chão, os seus pés pareciam colados ao chão. De repente faltou-lhe a coragem para entrar e perturbar aquele seu mundo pacífico e cheio de vida. A dona trouxe-lhe um prato grande de caldo verde fumegante. Com um sorriso, disse-lhe qualquer coisa. A Sofia também sorriu, acenou, pegou na colher e comeu a primeira colherada com prazer. O Diogo lembrou-se subitamente que, em 3 anos de casamento, nunca lhe perguntara do que ela gostava de comer. A comida em casa era sempre preparada de acordo com os seus gostos e as recomendações do nutricionista. Ela, ao que parecia, nunca fora esquisita e nunca pedira nada. Agora ele sabia. Ela gostava daquele caldo verde simples e quente. Ele virou-se em silêncio e afastou-se do beco barulhento. Caminhou ao longo da ribeira. O sol ofuscava-lhe os olhos. Pela primeira vez, percebeu com clareza que, entre ele e a Sofia, não estava apenas a Patrícia, não era apenas o abandono no aeroporto e 7 dias de indiferença. Entre eles, estava a sua arrogância, a sua fria indiferença, a sua recusa em sequer tentar compreender o mundo dela. E agora, ele estava a pagar um preço inédito por essa arrogância e indiferença. A Sofia sabia que o Diogo não tinha partido. Pessoas como ele, uma vez tomada uma decisão, não recuam. A conversa deles na olaria não fora tanto um ponto final, mas sim a sua primeira tentativa frustrada. Ele precisava de tempo para reavaliar a situação e traçar uma nova estratégia. Ela conhecia-o demasiado bem. Diogo Faria Lobo, habituado a vencer nos negócios, não permitiria que algo ou alguém saísse do seu controle, incluindo o seu casamento, ou melhor dizendo, a sua propriedade. Mas desta vez, ela já não era a propriedade que aguardava a sua decisão. Deixou de prestar atenção se ele estava na vila ou onde vivia. Investiu todo o seu tempo e energia no estudo da cerâmica. O trabalho na roda de oleiro era a base e a fase mais difícil. A força, a umidade, o sentir do material, a concentração, o mais pequeno desvio, e a peça desmoronava-se. Ela sofreu inúmeros fracassos. Fizeram-se calos nas suas mãos, que rebentaram, transformando-se em pele endurecida. Mas ela não pensou em desistir. O barro é honesto. A força que lhe dedicas é o resultado que obtens. Era muito mais simples e compreensível do que as relações humanas. O mestre Antônio era um mestre de gerações, um dos melhores da vila. Era de poucas palavras,
mas os seus conselhos eram precisos. Ele viu que a Sofia tinha uma mão calma e a atitude certa, e ensinou-a com alma, desde amassar o barro até trabalhar na roda, secar e cozer passo a passo. A Sofia mergulhou no processo, como se tivesse voltado aos tempos de estudante, quando passava noites em claro a trabalhar em projetos na oficina. Uma criação pura e concentrada, cheia da alegria de criar. O Diogo, como esperado, não voltou a tentar incomodá-la. Mas também não partiu de São Pedro do Corval. Alugou um quarto numa casa de hóspedes mais isolada, nas redondezas. Durante o dia, parecia trabalhar remotamente, o portátil estava sempre com ele. As teleconferências não paravam, mas sempre que a Sofia ia para a olaria, para o café, ou passeava à noite junto à ribeira, ele aparecia algures por perto. Não falava. Não se aproximava. Apenas olhava. No início, a Sofia sentiu-se desconfortável, mas depois resignou-se. Ele olhava, era problema dele. Ela vivia, era problema dela. Chegou mesmo a ignorar a sua presença, como se ele fosse apenas uma pedra invulgar na margem da ribeira. O seu mundo enchia-se gradualmente com as novas formas das suas peças, os raros elogios do mestre Antônio, o chá quente da tia Emília e um pastel de nata extra da dona do café. Tornava-se concreto e quente. Assim passou uma semana, até que um convidado indesejado quebrou este frágil equilíbrio. Naquele dia, a Sofia acabara de terminar um vaso que, na sua opinião, ficara bastante bem. E estava a colocá-lo com cuidado para secar na prateleira. Do pátio, ouviu-se o som rápido de saltos altos e uma voz feminina caprichosa. Diogo. E tu vives num sítio destes? Mal te consegui encontrar. A mão da Sofia tremeu ligeiramente. Aquela voz, ouvira-a apenas uma vez, naquela noite chuvosa, ao telefone. Na altura, era indistinta, entre lágrimas. Agora, soava clara e feria os ouvidos. Ela virou-se e viu a Patrícia Neves. Com um vestido elegante, completamente desadequado para a vila, em saltos altos finos, ela entrou no pátio, cambaleando, no seu rosto, mágoa e descontentamento. O Diogo caminhava alguns passos atrás, de sobrolho franzido, com ar descontente. O olhar da Patrícia percorreu o pátio e fixou-se na Sofia, no seu avental sujo de barro e nas suas mãos. Nos seus olhos, passou um relâmpago de incredulidade, seguido de um desprezo indisfarçável e de uma certa compreensão. Sofia? A Patrícia ergueu o queixo. O seu tom era condescendentemente interrogativo. É mesmo a senhora? E eu a pensar que o Diogo se tinha enganado. O que faz aqui? Apontou para as ferramentas e as peças de barro, como se fosse algo indigno. A Sofia pousou a ferramenta, tirou o avental e, sacudindo as mãos com calma, olhou para a Patrícia e para o Diogo, que estava atrás dela com uma expressão complexa no rosto. Então é isso. A protagonista veio pessoalmente ao campo de batalha. Senhora Neves. Desejava alguma coisa? O tom da Sofia era neutro, sem emoção. A Patrícia pareceu surpreendida com a sua calma. Depois, deu um passo em frente, tentando que a sua voz soasse sincera e culpada. Sofia, vim de propósito ter consigo, por causa daquela noite no aeroporto. Tenho muita pena. Tive uma recaída da minha lesão, doía horrores. E estou há tanto tempo sozinha no estrangeiro. Fiquei assustada e não me contive, liguei ao Diogo. Nem podia imaginar que isso causaria um mal-entendido tão grande entre vocês. Que por minha causa, sairia de casa. Vim para me desculpar pessoalmente e pedir-lhe que me perdoe. E que volte para o Diogo, para viverem como antes. Afinal, vocês são marido e mulher. Que discurso comovente e nobre. Ela colocava-se na melhor luz possível, e toda a culpa recaía sobre um mal-entendido e a saída caprichosa de casa da Sofia. A Sofia ouviu tudo com calma, chegando mesmo a acenar com a cabeça quando ela terminou. Depois virou-se para o Diogo, que permanecia em silêncio, e perguntou: Senhor Lobo, esta também foi ideia sua? Trazer a senhora Neves para me convencer a voltar e a viver como antes? As sobrancelhas do Diogo franziram-se ainda mais. Olhou para a Patrícia com evidente desaprovação e irritação.
Patrícia, chega. Isto não é da tua conta. Volta para trás, disse ele com firmeza. Diogo, eu só não quero que tenhas problemas por minha causa. Os olhos da Patrícia avermelharam-se. A sua voz embargou-se. Sofia, pode gritar comigo, culpar-me, o que quiser, mas o Diogo está muito preocupado consigo. Todos estes dias não come, não dorme, abandonou o trabalho, só para a encontrar. Por favor, pelos 3 anos da vossa relação, deixe de ser caprichosa. Eu peço-lhe desculpa. Eu vou-me embora. Nunca mais a incomodarei. E as lágrimas rolaram-lhe de facto pelo rosto. Antigamente, ao ver uma cena destas, a Patrícia em lágrimas e o Diogo em silêncio, o que para a Sofia significaria consentimento, ela teria sentido o coração apertar-se de humilhação e ter-se-ia retirado em silêncio, digerindo a mágoa sozinha. Mas agora, a olhar para aquele espetáculo, onde um fazia de polícia bom e o outro de polícia mau, sentia apenas o absurdo da situação. Apeteceu-lhe até rir, esperou que a Patrícia chorasse um pouco e só depois falou lentamente. A sua voz continuava calma. Senhora Neves, aceito as suas desculpas. Mas há algumas coisas que acho que precisa de compreender. Deu um passo em frente, o seu olhar límpido fixo na Patrícia. Primeiro, eu não saí de casa. Eu saí de um casamento infeliz para começar uma nova vida. Para isso, não preciso da permissão de ninguém. E não é um capricho. Segundo, o seu olhar percorreu o Diogo com uma leve ironia. O facto de o Sr. Lobo não comer, não dormir e ter abandonado o trabalho é um assunto dele. A escolha de vir para aqui foi dele, e estas são as suas emoções e problemas, com os quais ele tem de lidar sozinho. Os adultos devem ser responsáveis pelos seus atos. Eu não tenho a obrigação de responder pelo estado dele. E muito menos vou mudar a minha decisão por causa disso. Os soluços da Patrícia pararam. Olhava para a Sofia com incredulidade, não esperando tal reação. A Sofia continuou, em voz baixa mas clara. E terceiro, o mais importante. Senhora Neves, o problema entre mim e o Diogo nunca foi a senhora ou qualquer outra pessoa. O problema era que, para ele, eu era indiferente. E durante os anos em que ele não me era indiferente, ele nunca aprendeu a valorizar isso. A desilusão acumulou-se gota a gota. O coração arrefeceu dia após dia. Aquela noite no aeroporto foi apenas a gota de água. Se não fosse a sua chamada, teria havido outra coisa que me faria perceber tudo. E partir. Por isso, não se dê tanta importância. E não precisava de vir aqui encenar este espetáculo. As suas desculpas não significam nada para mim. São desnecessárias. Estas palavras, ditas sem pressa, como um bisturi afiado, expuseram toda a falsa bondade e subterfúgios, chegando à essência da questão. O rosto da Patrícia, ora corava, ora empalidecia. Ela não sabia o que responder e apenas olhou suplicante para o Diogo. O rosto do Diogo estava mais escuro que uma nuvem de tempestade. Não pela grosseria da Sofia para com a Patrícia, mas pela forma fria e distante com que ela falava dele, como se o estivesse a apagar da sua vida. Eras indiferente. O problema era ele. Perceber e partir. Cada palavra atingia-o como um chicote, destruindo todas as suas suposições, a sua perplexidade e até a sua tímida esperança. Sofia, começou ele roucamente. Não faças isso, Patrícia. Sai daqui imediatamente. Volta para a cidade. Eu resolvo isto. Diogo. A Patrícia não queria ir embora e bateu com o pé. Sai, gritou o Diogo com uma fúria tão fria que a Patrícia nunca vira nos seus olhos dirigidos a ela. Ela estremeceu, não se atrevendo a discutir mais. Lançou a Sofia um olhar cheio de ódio e, virando-se, fugiu cambaleante nos seus saltos altos. O pátio ficou novamente em silêncio. O Diogo olhava para a Sofia. Ela continuava ali, direita, com um olhar límpido. No seu rosto, não havia o triunfo do vencedor, nem raiva, apenas uma calma profunda como um poço, e essa calma assustava-o e tirava-lhe as forças mais do que quaisquer gritos ou lágrimas. Desculpa. Engolindo em seco, conseguiu dizer com dificuldade, era um pedido de desculpas não pela chegada da Patrícia,
mas por tudo. Por ele próprio. A Sofia suspirou baixinho. Nesse suspiro, havia uma libertação final e até uma leve compaixão. Diogo, as tuas desculpas agora também não me servem de nada. Aproximou-se do lavatório, abriu a torneira e começou a lavar lentamente o barro das mãos. O som da água tornava a sua voz particularmente nítida. Entre nós, tudo acabou no momento em que saíste do aeroporto. Não me deves nada. Não estou zangada contigo. Simplesmente não quero mais viver aquela vida. E não quero um marido em cujo coração vive outra. Fechou a torneira. Limpou as mãos e, virando-se, olhou-o com calma. Como se fosse um conhecido de longa data, mas já um estranho. Volta. Não percas tempo aqui. Tens o teu mundo, as tuas responsabilidades, a tua Patrícia, e eu estou bem agora. Tranquila e preenchida. É isto que eu queria. Assina os documentos. Vamos acabar com isto com dignidade, pode ser? O Diogo olhava para ela, para a sua determinação inabalável e a firmeza nos seus olhos. O sol brilhava-lhe nas costas, criando um suave halo dourado à sua volta. Ela estava ali, em frente à velha olaria, com restos de barro nas mãos, mas parecia mais ela própria do que nunca, e brilhava. De repente, ele percebeu um facto com clareza: não perdera apenas uma esposa obediente. Perdera a mulher que, em tempos, o olhara com todo o coração. Perdera a sinceridade que nunca valorizara, e perdera um futuro possível, cheio de calor e apoio. E agora essa mulher, com as suas próprias mãos, enterrara o passado e seguia com confiança o seu caminho, sem olhar para trás. Todas as suas tentativas de recuperar algo pareciam patéticas e ridículas perante esta determinação consciente. Depois de um longo tempo, o Diogo acenou lentamente, com grande dificuldade, como se isso lhe custasse todas as forças. Está bem, disse ele com a voz embargada, seca como uma lixa. Respeito a tua escolha. Vou assinar os documentos. A Sofia não pareceu surpreendida. Apenas sorriu ligeiramente. Nesse sorriso, havia um alívio genuíno. Obrigada, disse ela. Depois, voltou a pôr o avental. Sentou-se à roda de oleiro, pegou num novo monte de barro e mergulhou no seu mundo, sem mais lhe dirigir um olhar. O Diogo permaneceu por mais um instante, a olhar para o seu perfil concentrado, fundido com o barro. E depois, em silêncio, passo a passo, saiu daquele pátio, cheio do cheiro a terra e a sol. Ele sabia que desta vez era a mesma altura de partir, da vida dela e do coração dela. No dia em que o Diogo partiu de São Pedro do Corval, o tempo estava encoberto. Nuvens baixas e cinzentas pairavam sobre a terra. O ar estava abafado e úmido, pressagiando chuva. Ele não informou a Sofia da sua partida, nem foi à olaria. Apenas pediu ao Paulo que entregasse no Refúgio Sereno o pedido de divórcio assinado e autenticado, bem como os documentos de doação daquela mesma moradia e de alguns outros imóveis. Ele sabia que ela não aceitaria, mas mesmo assim preparou-os. A tia Emília entregou a pasta à Sofia com uma expressão complexa. Queria dizer alguma coisa, mas apenas suspirou. Sofia, aquele rapaz, o Diogo partiu de manhã. Esteve muito tempo sentado no nosso pátio antes de ir. A Sofia pegou na pasta. Leve. Agradeceu, sem alterar a expressão. De volta ao quarto, abriu a pasta. Primeiro, tirou o pedido de divórcio. No campo assinatura do cônjuge marido, estava Diogo Faria Lobo. A caligrafia era a mesma, firme. Mas o último traço parecia um pouco hesitante. Ela virou a página, certificou-se de que estava tudo em ordem, pegou numa caneta e, ao lado da sua assinatura, escreveu com firmeza: Sofia Matos Aguiar. Um casamento de 3 anos, que começara com um sim descuidado, terminava com 2 assinaturas num papel. Limpo e definitivo. A escritura de doação nem sequer a leu. Simplesmente colocou-a de volta na pasta e entregou-a à tia Emília. Tia Emília, por favor, envie isto de volta para esta morada, a cobrar no destino. Resolvido o último assunto,
A Sofia sentiu a última linha tênue que a ligava ao passado romper-se. Respirou fundo. O ar cheirava a chuva e a barro. Não estava triste. Pelo contrário, sentia-se leve, como se tivesse renascido. Guardou uma cópia do pedido, enviou a outra para o escritório de advogados indicado pelo Diogo. Depois, vestiu a sua roupa de trabalho e foi novamente para a olaria do mestre Antônio. A vida continuava, as suas aulas. Os seus novos trabalhos, era nisso que agora precisava de concentrar todas as suas forças. A vida fluía, como a ribeira na vila calma e ritmada. A Sofia mergulhou completamente no mundo da cerâmica. Sob a orientação do mestre Antônio, a sua habilidade cresceu a olhos vistos. Das peças tortas, passou a criar taças, vasos e jarras harmoniosas e equilibradas. Começou a experimentar aplicar-lhes padrões simples bambu, folhas de salgueiro, alguns traços representando montanhas distantes. O mestre Antônio dizia que os seus desenhos tinham ar e alma. Mas o mais importante, ela encontrou ali uma paz há muito esquecida e um sentimento de pertença. Tornou-se amiga dos donos do café, que agora lhe ofereciam sempre um doce extra. Conheceu o reformado que dirigia o grupo de cante alentejano na Casa do Povo. E por vezes, ia ouvi-lo, e a tia Emília tornou-se como uma mãe para ela, lembrando-a de vestir uma camisola quente e deixando-lhe sempre algo saboroso. Ela já não era o apêndice de alguém. A esposa de Lobo. Era simplesmente Sofia Aguiar. Uma rapariga sossegada, mas persistente, de outra cidade, que estava a aprender a fazer cerâmica. 3 meses depois, realizou-se em São Pedro do Corval o Festival Anual de Olaria. O mestre Antônio aconselhou a Sofia a expor alguns dos seus melhores trabalhos na feira de jovens artesãos. Não pelos prêmios, mas para ver, para falar com as pessoas, para alargar horizontes, disse ele. A Sofia hesitou, mas acabou por ceder à insistência. Escolheu 3 peças. Uma taça simples em forma de chapéu invertido, coberta com um vidrado cinza azulado. Um pequeno vaso com uma gravura de bambu. E a sua favorita, uma chávena de chá de estilo antigo, com um vidrado que lembrava as penas de uma perdiz. Deu-lhe muito trabalho, mas o resultado foi surpreendentemente quente e autêntico. No dia do festival, a vila tinha 10 vezes mais gente do que o habitual. O lugar da Sofia ficava num canto discreto, mas ela arranjou-o com bom gosto, cobrindo a mesa com um pano azul. Não esperava grande atenção, mas os seus trabalhos, com as suas formas simples, cores quentes e charme contido, atraíram os apreciadores. Um senhor idoso e distinto esteve muito tempo junto à sua banca, a admirar a chávena de chá. Os seus trabalhos têm classe, não têm vulgaridade, disse ele, e comprou-a por um preço considerável. Ao sair, deu-lhe o seu cartão de visita. Era o vice-presidente da Associação Regional de Artistas. A Sofia ficou radiante. Pela primeira vez, aquilo que criara com as suas mãos e o seu coração recebia reconhecimento e era valorizado. Este sentimento não podia ser proporcionado por nenhuma joia ou mala de marca. Enquanto guardava cuidadosamente o dinheiro, ouviu uma voz familiar ao seu lado. Sofia? És mesmo tu? E foste tu que fizeste tudo isto? A Sofia levantou a cabeça e viu o seu amigo da universidade, o Hugo. O Hugo era 2 anos mais velho. Estudara escultura, mas sempre se interessara por artes e ofícios tradicionais. Hugo? Olá, que fazes por aqui? Vim a uma conferência no âmbito do festival, apontou ele para o pavilhão principal. E voltou a olhar para os seus trabalhos. Estás de parabéns, Aguiar. Há muito tempo que não nos víamos. E já és uma mestra. Que cores! Que formas! Eu só estou a aprender com um mestre local. Envergonhou-se a Sofia. Não sejas modesta. Ouvi dizer que tiveste umas mudanças na tua vida. Agora vives e estudas aqui? A Sofia acenou com confiança. Sim. Por enquanto. Aqui. Gosto disto. O Hugo olhou para ela, com uma roupa de linho simples, o cabelo preso com um gancho de madeira, com restos de barro nas mãos. Mas os seus olhos brilhavam, e o seu sorriso era leve e sincero. Ela irradiava calma e confiança.
Nada a ver com a rapariga de olhos tristes que se postava timidamente ao lado de Diogo Lobo. Isso é ótimo, disse o Hugo com sinceridade. Pareces muito melhor do que antes. Esta és a verdadeira tu. A propósito, no próximo mês, no Porto, haverá uma exposição de jovens artesãos. Um novo olhar. A nossa associação é um dos organizadores. Os teus trabalhos são muito interessantes. Não queres participar? A Sofia pegou no convite, mas hesitou. Eu só faço isto há alguns meses. A arte não é sobre tempo, é sobre sentimento, sobre a faísca. Interrompeu-a Hugo. Acho que vais conseguir. Pensa nisso. É uma excelente oportunidade. A Sofia olhou para o Hugo, depois para os seus trabalhos. Lembrou-se das palavras do apreciador idoso. Dentro dela, acendeu-se uma chama. Nos últimos 3 anos, vivera em isolamento. Quase se esquecera que, em tempos, tivera sonhos e o desejo de ser uma designer reconhecida. Está bem. Levantou a cabeça. O seu olhar tornou-se firme, e um sorriso rasgado apareceu nos seus lábios. Obrigada, Hugo, por esta oportunidade. Vou tentar. O festival terminou. Os 3 trabalhos da Sofia foram vendidos. E ela até recebeu 2 pequenas encomendas. Foi o seu primeiro dinheiro ganho com o seu próprio ofício. À noite, organizou um jantar para o mestre Antônio, a tia Emília e os donos do café. Todos riram. O ambiente era barulhento e acolhedor. O mestre Antônio, depois de beber um pouco, disse: Sofia, tens talento e perseverança. Segue este caminho. Irás longe. E a tia Emília, com lágrimas nos olhos, acrescentou: Estou feliz por ti, minha menina. Uma mulher deve ser independente. Quando se tem um ofício nas mãos, a alma fica em paz. A Sofia ergueu a sua chávena de chá e agradeceu a todos os que lhe deram calor e apoio. Ela sabia a sua nova vida começara verdadeiramente. E era muito melhor do que ela poderia ter imaginado. E a milhares de quilômetros dali, no seu escritório, Diogo Faria Lobo estava junto à enorme janela, a olhar para a cidade lá embaixo. O divórcio estava finalizado. Ele não tentou mais contactar a Sofia. Apenas recebia notícias esporádicas sobre ela, através do Paulo, que participara no festival, que os seus trabalhos se vendiam bem, que fizera novos amigos. A cada notícia, o vazio na sua alma aumentava. Aquela que estivera tão perto, vivia agora a sua vida brilhante e preenchida num mundo ao qual ele não tinha acesso. Ele fechava negócios multimilionários. Mas o sucesso trazia-lhe apenas um vazio ainda maior. Estava no topo, mas não havia ninguém à sua volta com quem pudesse partilhar essa alegria. Ninguém para quem pudesse voltar. A Patrícia tentou várias vezes reatar a relação. Mas, ao olhar para a sua imagem cuidadosamente produzida, ele sentia apenas saturação. Pensava que fora um amor de juventude inacabado. Um sonho. Mas quando a luz da lua que ele considerava um pano de fundo a Sofia desapareceu por completo, ele percebeu que aquela paixão de juventude era ridiculamente superficial e não conseguia preencher o enorme buraco que se formara na sua vida. Começou a sofrer de insônias. À noite, vagueava pela moradia fria e vazia. Por vezes, comprava o seu bolo de bolacha preferido, via-o amolecer e deitava-o fora. Algumas coisas, uma vez perdidas, não se recuperam. Algumas pessoas, uma vez deixadas escapar, perdem-se para sempre. Finalmente, guardou a certidão de divórcio e a escritura de doação que ela devolvera no canto mais fundo do cofre. E deu ao Paulo a última ordem. Não precisas de me dar mais informações sobre a Sofia Aguiar, a não ser que ela própria contacte ou surja uma necessidade urgente. Sim, senhor Lobo. O Diogo olhou para a noite escura lá fora. A cidade brilhava com luzes, mas nenhuma delas brilhava mais para ele. No final, pelo seu orgulho e indiferença, pagou o preço mais alto e amargo da sua vida. 3 anos depois. Um espaço de arte no Porto. Realizava-se a exposição de jovens artesãos Novo Fôlego na Tradição. O estande da Sofia Aguiar e da sua oficina, Cerâmica Aguiar, situava-se num canto luminoso, em vez da modesta mesa de há 3 anos. Em São Pedro do Corval,
era agora um espaço elegante de madeira e linho. Os seus trabalhos tornaram-se mais maduros e confiantes. Formas simples e elegantes, cores de vidrado calmas e naturais, um serviço de chá, as estações na floresta, que transmitia o ambiente de cada estação, atraía especial atenção. A Sofia, com uma longa camisa azul e calças largas, o cabelo preso com um gancho de madeira, explicava em voz baixa a uma visitante as particularidades da confecção de uma das taças. A sua voz era calma, o olhar concentrado, e em cada movimento sentia-se a confiança adquirida com o tempo. Sofia, os seus trabalhos transmitem tanta paz, disse a visitante, uma senhora elegante de meia idade. Com admiração. Obrigada. Apenas acho que um objeto deve servir à pessoa, dar-lhe harmonia, sorriu a Sofia. Depois de se despedir da convidada, virou-se para se servir de água. E o seu olhar cruzou-se acidentalmente com o de um homem que acabara de entrar na sala. Por um instante, o tempo parou. O Diogo, num fato cinzento escuro que lhe assentava na perfeição. Continuava elegante, mas no seu olhar já não havia a frieza cortante de antes, mas sim uma contenção e até um ligeiro cansaço. Ele também parecia ter acabado de chegar e, enquanto ouvia o seu assistente, perscrutava distraidamente a sala. E o seu olhar encontrou-a com precisão. Através da multidão, através de 3 anos, os seus olhos encontraram-se. A Sofia viu claramente as pupilas do Diogo contraírem-se por um momento. Nos seus olhos passaram choque, perplexidade e uma mistura complexa de emoções. Mas no final, tudo se transformou numa expressão profunda e calma. Ele não desviou o olhar, mas também não se aproximou. Apenas ficou a olhar, como se estivesse a verificar se era real, como se a estivesse a reavaliar à distância. O coração da Sofia tremeu por um instante, como a superfície da água sob uma brisa leve, mas a ondulação desapareceu de imediato. Ela não evitou o seu olhar, mas também não mostrou surpresa. Apenas acenou ligeiramente com a cabeça educada e distante, como a um conhecido antigo, não muito próximo. E depois, com a mesma naturalidade, desviou o olhar e virou-se para outro visitante. O seu perfil era suave, nos seus lábios brincava um leve sorriso profissional. Estava completamente absorvida na conversa. O Diogo ficou petrificado. O assistente dizia-lhe algo sobre a exposição. Toda a sua atenção estava focada naquela figura de camisa azul, envolta numa luz suave. Ele imaginara o encontro deles 1000 vezes, mas nunca pensara que aconteceria ali, num ambiente que lhe assentava tão bem. Ela mudara. Não apenas exteriormente, dela emanava a confiança de quem encontrou seu lugar. Já não era o complemento de alguém. Era a dona do seu próprio mundo. O assistente, notando o seu olhar, disse em voz baixa: Senhor Lobo, aquela é Sofia Aguiar, fundadora da Cerâmica Aguiar, uma das jovens artistas mais interessantes desta exposição. Os seus trabalhos são muito valorizados pelos colecionadores atualmente. Quer aproximar-se? O Diogo, engolindo em seco, respondeu quase inaudivelmente. Sim. Não se aproximou de imediato. Primeiro, percorreu alguns outros estandes, fingindo observar os trabalhos, mas aproximando-se lentamente do seu canto. A Sofia sentia o seu olhar, mas permanecia imperturbável. Em 3 anos, as tempestades acalmaram-se, transformando-se numa leve ondulação. Agora, ela tinha o seu trabalho de que gostava, a sua oficina, amigos fiéis. O Hugo tornara-se seu sócio. O Diogo era uma página virada. Finalmente, quando a Sofia teve um momento livre, o Diogo aproximou-se do seu estande. Há quanto tempo começou ele? A sua voz estava mais grave e rouca do que ela se lembrava. Há muito tempo. Bom dia, senhor Lobo, sorriu a Sofia. Impecavelmente educada. Como a um cliente. Não esperava encontrar-lo aqui. Também veio à exposição? O tratamento senhor Lobo demarcou claramente a distância. O Diogo sentiu uma leve picada no coração. Acenou com a cabeça, o seu olhar caiu sobre os seus trabalhos. Sim. Uns amigos recomendaram. São todos trabalhos seus? Algumas das minhas modestas tentativas. Apontou para o serviço de chá.
Este é uma experiência recente. O Diogo olhou com atenção. Não percebia de cerâmica, mas tinha bom gosto. Via que aquelas peças eram especiais, simples, mas fortes, como ela própria. Agora, muito bonito, disse ele com sinceridade, desviando o olhar dos trabalhos para o rosto dela. E fica-lhe muito bem. Obrigada, aceitou ela o elogio com calma. Após a breve troca de amabilidades, a conversa parecia ter se esgotado. Ex-cônjuges, separados por 3 anos e vidas diferentes, não tinham sobre o que falar. O Diogo fez uma pausa e perguntou de repente: este serviço está à venda? A Sofia surpreendeu-se, mas respondeu profissionalmente: as peças de exposição não estão à venda. Após a exposição, pode fazer uma encomenda através do nosso site. Mas a lista de espera é de 6 meses. 6 meses, repetiu o Diogo em voz baixa, e levantando os olhos para ela, disse num tom sério: eu posso esperar. Gostei muito deste serviço. Gostaria de o adquirir. E mais, acrescentou, estou a trabalhar num projeto de um complexo turístico de luxo. Precisamos de objetos de arte únicos para os interiores. A sua oficina aceita este tipo de encomendas empresariais? Ele disse à sua oficina: não tu. Colocava-os em pé de igualdade comercial. A Sofia ponderou. Uma colaboração com Lobo seria, sem dúvida, vantajosa para a sua marca. Era uma questão puramente profissional. Agradeço a sua apreciação, Sr. Lobo, disse ela, usando um tratamento ainda mais formal. Para questões de colaboração, pode contactar o nosso diretor comercial, Hugo Santos. Aqui tem o cartão dele. Entregou-lhe um cartão elegante. Hugo Santos. O Diogo pegou no cartão, o seu olhar demorou-se por um instante no nome. Lembrava-se daquele rapaz. O mesmo, de São Pedro do Corval. Agora era sócio dela. Sentiu uma picada no coração, mas não o demonstrou. Está bem. O meu assistente contactará o Sr. Santos. Fronteiras claras. Tom de negócios. Exatamente o que a Sofia queria. Não o vou incomodar mais. Tem muitos visitantes, disse o Diogo, despedindo-se. Desejo-lhe uma exposição de sucesso, Sofia. Obrigada. Tudo de bom. Senhor Lobo. O Diogo olhou para ela uma última vez, longamente, como que tentando gravar na memória a sua nova imagem independente, confiante, radiante. Depois, virou-se e dirigiu-se para a saída.